nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E a gente fala do nosso trabalho, né, Miriam? Lembrando que o nosso trabalho acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, de tratamento espiritual aos animais, do Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na Rua Força Pública 268, no Carandiru. E se você, por algum motivo, não puder levar seu animal presencial no centro mesmo, presencial, porque a gente adora quando eles vão, né? Mas se você não puder, você pode enviar um e-mail para nós, no marcelbenedetti@terra.com.br, onde você vai indicar o nome do animal, a espécie, a raça, o motivo do tratamento, o endereço e principalmente o nome do tutor, que algumas vezes as pessoas esquecem. Sem dúvida, né? E a gente agradece também toda a equipe, o Webluz, que tanto nos ajuda, dá os parabéns para eles que está aumentando cada vez mais a audiência dos programas da TV Web. Então, os meninos aí, parabéns para vocês. E as meninas também. E as meninas também, né? Senão vão matar a gente hoje aqui. E dando continuidade, né, Miriam? Hoje a gente vai falar sobre a 5ª aula do curso Animais e Espiritualidade. E hoje a aula sobre o instinto, né? Apesar que eu não gosto muito do termo aula, né? Que a gente também está aprendendo, mas... será que os animais têm instinto? O que é instinto, né, Miriam? Pela definição do livro A Gênese, no capítulo 3, no item 11, ele fala assim: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. A gente vê por aí, né, Miriam, que o instinto... É uma coisa natural, né, do espírito. E, por exemplo, o nosso coração bate, a gente não fica pensando, vai bater, vai bater. Ele vai por instinto, né? Então, assim, a digestão, o nosso organismo, ele funciona por instinto. O nosso rim funciona por instinto. Então, são os processos automáticos que, ao longo da evolução, nós fomos adquirindo. Né? Não, sem dúvida, né? Não, e a gente percebe, né, Miriam, que nós vamos ver mais para frente, mas todos nós temos, também se a gente não tiver instinto, a gente pode se dar muito mal na vida ainda, né? Aquele instinto de conservação, instinto de preservação que a natureza, que Deus nos dá, ajuda a gente a se defender também de uma série de situações. Né? Isso que a Jenny coloca na frase, coloca de preservação, né? Conservação, preservação. Ou seja, você está chegando perto do fogo, você vai recuar porque você sabe que você vai se queimar, né? Então, assim, é uma coisa instintiva. Você não ensina a criança que, né? Algumas, tudo bem, quando elas são menores elas fazem, mas, por exemplo, quando a criança nasce, diretamente ela vai para o peito da mãe, assim como os animais, né? Eles nascem e já procuram. Então, você não precisa ensinar, é uma coisa que já é instintiva. Sem dúvida, né? Uma outra questão também que está na Gênese, ele fala assim, qual é a diferença entre instinto e inteligência, né? Ele fala, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É, incontestavelmente, um atributo exclusivo da alma. É interessante isso. Interessante. Né? Mostrando que todos somos espíritos e temos inteligência, né? Não, a gente independente lembra, do estágio evolutivo. Não, a gente lembra que a alma é um espírito encarnado. Então, a inteligência... Por isso que ficam tentando, a ciência tenta até hoje procurar no corpo. A inteligência não vai achar nunca, né? Não vai achar nunca, porque ela está no espírito. Está no espírito, né? Está na alma, como diz aqui, quando a gente está encarnado. E eu acho interessante, né, que ele fala, se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados. Isso é um sinal de inteligência. Aí a gente remete aos animais, né, Miriam? Muitos têm esses atos voluntários, premeditados, refletidos, né? Quando eles aprontam, eles esperam a gente sair de casa para aprontar. Isso é um ato premeditado, praticamente, né? Tanto os animais selvagens como os animais domésticos, né? Então, quem tem um animal em casa sabe o quanto eles ficam maquinando, por exemplo, em algum momento, o que eles vão fazer, né? Então, se você saiu e deixou ele preso, ele vai pensar o que ele vai fazer. Então, você vê. E agora, com o advento da internet, você vê vários animais que, quando ficam sozinhos, se a gente colocar uma câmera e observar, então, uns que aprendem a abrir a geladeira quando o tutor sai e abre, pega as coisas, sobe em cima da Às vezes são da cara de pia, pau, abre na frente mesmo. abre na frente, sobe na pia. A minha irmã tem uma vira-lata que ela encontrou na rua.
ela sobe em cima da pia para roubar as coisas de dentro, de cima do fogão, quando não tem ninguém. Ela sobe em cima da mesa, rouba as coisas, então assim, mas ela espera um jeito. E às vezes eles trabalham em grupos, né? Gato, cachorro. Então outro dia eu vi Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Um vídeo onde um era maior e outro era menor, e pulou em cima, o pequenininho pulou em cima do maior, que ficou em cima, e foi em cima da pia e roubou. Ou abriu às vezes eles abrem um micro-ondas ou forno para pegar o que está dentro, né? Então é bem interessante. Isto é inteligência, né? Como Então, a gente poder diferenciar, né? O instinto é aquela coisa de conservação, né? Os animais também têm de não chegar perto do fogo. O instinto, uma prova muito forte de instinto também que eles têm, foi no caso do tsunami que deu, né? E os animais, quem sabia e acompanham os animais e se salvaram, né? Porque os animais tinham esse instinto de preservação de que estava vindo algum perigo e eles saíram do lugar. Então, quem sabia disso, acompanhou os animais, somente os elefantes, e foram, né? E tem uma história falando de inteligência, de um estudo que eles fizeram em relação aos macacos, de duas, acho que foi, se não me engano, foi no japonês, de duas áreas diferentes. Então, assim, o macaco, ele pegava, por exemplo, uma noz e uma fruta dura, e ele teria que quebrar para poder comer, porque a casca era dura. Então, numa determinada área, ele pegava a pedra, mas batia no chão, então afundava. O outro, na outra área, não, ele já pegava e colocava numa superfície mais dura, por exemplo, uma rocha, pegava a pedra e quebrava. Então, mostrando inteligência. Não, sem dúvida, né? E no Livro dos Espíritos, a gente tem uma outra questão também. Na questão 73 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: o instinto, pergunta de Kardec, o instinto é independente da inteligência? A resposta é impressionante. Ele fala, precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. A gente separa, não, os animais têm instinto e o ser humano tem inteligência. E isso é um grande erro, né? Porque os dois fazem parte de nós, dos animais. É uma inteligência rudimentar, né? A gente vem, através do instinto, a gente vai desenvolver a nossa inteligência. Não, e a gente precisa, né, continuando a resposta, falou uma espécie, vou repetir, precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. Isso é fantástico, né? E é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, os próprios espíritos respondendo, né, que não há uma separação. Todos nós, seres humanos, os seres animais, todos nós possuímos os dois, o instinto e a inteligência. Né? Então já está equivocado, mais uma vez a gente repete aquela questão, não, os animais têm inteligência e os seres humanos têm inteligência. Não, os animais têm instintos e ao contrário. Exatamente. Os animais têm instinto e o ser humano tem inteligência. Não, os dois têm instinto e inteligência, né? E a gente vê isso no nosso comportamento, vê isso no comportamento dos animais, né, Miriam? E o instinto, até hoje, nós temos esse instinto de preservação, né? Então, assim, como a gente falou, em algumas fases da evolução do espírito, o instinto vai falar mais alto que a inteligência, né? Mas mesmo hoje, na fase de humanos que a gente está, muitas vezes eu fico pensando, será que o nosso instinto, a nossa inteligência é tão maior que o nosso instinto? A gente está num estágio evolutivo ainda que a gente precisa melhorar muito, né? Evoluir muito ainda. Não, sem dúvida, né? Não, e a gente percebe nos animais essa questão também da inteligência que em muitos deles é muito acentuada, que a gente vai falar na próxima aula, na aula 6. Mas a gente percebe que até certo ponto a inteligência deles ainda acaba sendo... Tem alguns que, sinceramente falando, acabam sendo mais inteligentes que a gente, né? Porque eles dão um baile na gente, muitas vezes, né? A gente vê no capítulo da Gênese, também no capítulo 3, no item 12, ele fala assim sobre instinto e inteligência. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligência. Ele repete novamente, ele fala, o instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, está por vezes sujeito a errar. Ainda no item 12. Isso é fantástico. Inteligente, né? O instinto não se engana nunca. Eu tenho a impressão que nós, quando passamos para a fase de humanidade, a gente faz questão de
aprimorar a inteligência, como vem muitas coisas. E a gente vai deixando de lado o instinto, que é o que realmente, como dizem os espíritos, vale muito mais às vezes, né? Que é o que nos preserva, que é o que nos ajuda. Às vezes esse instinto vem em forma de intuição, não é isso, Miriam? Que muitas vezes nos orienta, né? Então, quando a gente sempre ouve aquela frase da avó, né? Siga sua intuição, né? Então, é o meio da gente encontrar um caminho, né? E quantas vezes nós não falamos assim, ah, seguido minha intuição, né? Quantas vezes nós não erramos por conta disso, né? Não, eu achei assim fantástico ele falar que o instinto é seguro e a inteligência, por vezes, sujeita a errar. Com certeza, porque a gente fica pensando tanto, achando que aquilo... E isso, vários de nós já passou por situações, né? Diversas situações, onde a gente colocou a inteligência em primeiro lugar e não considerou o instinto. E muitas vezes a gente quebrou a cara. Por isso que os animais... Aí a gente, viajando um pouco, mas não muito, mas a gente vê a importância dos animais na vida da gente. Porque essa coisa que a gente perde, esse instinto, que a gente se nega a ter muitas vezes até, que eles têm e escutam, né? Porque eles prestam atenção. Quando os animais veem uma situação de perigo, eles se afastam. Às vezes você não está vendo nada, mas eles estão. Até espiritualmente, né, Miriam? Ah, com certeza. Então, Eles veem. e a gente não percebe muitas vezes, e eles estão percebendo. Aí eu remeto ao texto do Caio Barchuto, que fala que os animais são nossos auxiliares, né? Corroborando com o que diz os livros dos Espíritos, e não o nosso instrumento de bel prazer, né? Ou seja, eles nos ajudam nessa parte que a gente muitas vezes deixa de lado, que é o instinto, a intuição, né? Se a gente for prestar atenção neles, né, amiga, você que tem bicho, eu também, a gente sabe que muitas vezes eles nos avisam das coisas que estão acontecendo. Coisas, às vezes, que estão erradas em casa, ou parte de vibrações, né? Ou De doença. chega alguém que não é muito lá essas coisas, né? Olha, não... Ou está alguma situação de perigo, até para gente que mora em casa, está alguma situação de perigo na rua, eles já começam a latir de forma diferente, se eles veem alguma coisa estranha, né? Então, eu fico pensando, quando roubaram o carro na frente da minha casa, eles latiram de forma diferente, apesar que eu não ia poder fazer nada, né? Não ia enfrentar o ladrão, evidentemente. Sai correndo atrás do ladrão. E nem do carro, né? Mas, de uma certa forma, eles avisaram, né? Porque latiram de forma diferente, mas a gente não percebeu. Então, é uma coisa bem interessante, né, amiga, da gente... Isso lembra duas histórias, né? Tem a história que é contada na Bíblia, da mula de Balaão, né? Que o Balaão está indo pelo deserto, aparece o anjo, e a mula para. Então, por instinto, ela parou em respeito àquele espírito, que era o anjo. E o Balaão, não, vamos. Quer dizer, ele nem se tocou que algum motivo tinha para ela parar, até que ele se fez visível para ele e ele percebeu por que a mula tinha parado, né? E tem a história do Chico também, do irmão dele, que foram andar na mata, procurar algumas ervas e se perderam. E eles levaram o Lorde junto, né? E ele com o Lorde amarrado na... por medo de perder o Lorde. O Lorde, amarraram ele na coleira lá e andando com ele. Foi quando eles se perderam, escureceu e ele com medo. Foi quando a mãe dele apareceu. Foi a mãe dele, né? O irmão. Eu não sei se a mãe dele ou pediram para a mãe dele. Né? E apareceu e ela orientou ele, solta o Lorde que ele vai ajudar vocês a saírem. Foi quando ele soltou e o Lorde, rapidinho, os animais se encontram rapidinho, ele conseguiu encontrar o caminho. Enquanto nós, super inteligentes, a gente se perde na mata e não sabe voltar. E os animais, bem rápido, conseguem eles seguem um instinto, né? Então, por isso que muitas vezes, esse exemplo que você deu do Chico é a prova muito forte, né, da ajuda que os animais sempre dão para a gente, esse companheirismo, né, esse auxílio, né. A gente vê na revista Espírita vários casos também sobre isso, dos animais ajudando, relatos do Chico Xavier, do Chico do Caio Barchuto, falando sobre a importância da presença dos animais na nossa vida, né, Miriam? Que nos ajuda com esse instinto, né? Eles nos ajudam muitas vezes a ir pelo caminho certo também. E a reparar, como eu tinha falado antes, nessa parte das vibrações,
né? Eles percebem a presença dos espíritos, eles percebem que a gente muitas vezes pode não estar bem, eles percebem que tem alguma coisa errada. Então, é fantástico essa ligação com eles, né? Com certeza. E assim, a gente lembra quando a gente... Certa vez eu fui fazer uma caminhada, uma trilha na mata, e os cães iam na frente. E eles sempre nos avisavam quando alguma coisa tem que ir por aqui, por ali, ali não dá para passar. Seguindo o instinto animal que acabou, né? Indicando o melhor caminho para a gente andar. É muito interessante, né? E quem tem animal sabe disso, né? Assim, tanto em relação à inteligência, que eles ficam pensando, como que eu vou fazer aquilo, né? Então, você fica pensando, como que eles conseguiram fazer isso, né? Então, eu lembro de uma história que tinha um cocker que sempre fazia um caminho para ele não passar, e ele só ficava observando a pessoa que estava fazendo. A pessoa saía, não dava alguns minutos, ele ia lá e abria, ultrapassava a barreira e ia, sem a mínima dificuldade, né? E a gente ficou pensando, nossa, mas como que eles conseguiram isso, né? Usando de inteligência, olhando como que fazia e conseguia, né? Eu tenho um bulldog que ele é terrível, eu coloco todas as barreiras possíveis. E não há barreira que segure, não há né? barreira que segure, ele consegue empurrar todas, gente. E consegue derrubar todas, ele sempre acha um jeito, né? E bulldog, como é teimoso, sempre vai fazer de novo, né? Não, e aí a gente remete a um assunto que a gente já falou, a questão em outros programas, do espírito animal. Se tem espírito, se tem alma. Aí a gente remete à inteligência, por definição do livro dos espíritos, é um atributo do espírito. Então, admitindo, né, amiga, que os animais têm instinto e que eles têm inteligência também, então tem que admitir que eles têm espírito e que também pelo livro dos espíritos que sobrevive à morte, né? Dependendo do grau evolutivo a que pertença. Mas assim, eu fico encantada com a doutrina espírita, né? E fico desencantada com a teimosia dos espíritas muitas vezes. Porque a gente tem tão claro aqui, né, amiga? Que na minha opinião, a doutrina espírita é uma doutrina difícil, complexa, que requer estudo, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né, amiga? Porque você vê, e isso não está no capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, não é só ali que fala dos animais. Falam dos animais na doutrina inteira, em todas as obras básicas, né? E em todas as as outras obras subsequentes também, como a Revista Espírita, como obras póstumas, né? A gente vê falando sobre isso. E aqui a gente repete novamente. Se os animais são movidos unicamente por instintos, não. Que eles têm instinto e têm inteligência, não é isso? Com certeza. A gente tem que pensar como, estudando a doutrina espírita, que somos todos espíritos, né? Dentro da doutrina, ela fala dos espíritos, em estágios diferentes, né? Então, os Três Reinos foi feito separadamente depois da teoria de Darwin, né? Da evolução das espécies, que na época foi uma loucura, né? Ninguém aceitava de jeito nenhum. Mas assim, ela coloca que talvez nós demoramos muito tempo para entender isso. Todos nós somos espíritos em estágios evolutivos diferentes. Então, quando ela está falando do espírito, ela está falando de tudo, né? Então, começa com Deus e aí vai descrevendo todos os espíritos O como espírito, somos. desde que foi criado, então, por isso que eles falam, não, o animal tem princípio inteligente, não tem alma. Gente, é a mesma Questão coisa. 23 do Livro dos Espíritos. Exatamente. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Exatamente. Então a gente relembra. Então, os animais, né, Miriam, eles são importantes na vida da gente, são importantes na caminhada evolutiva, que eles caminham conosco e com a nossa ajuda, como nos dizem os espíritos, né? Você gostaria de terminar com alguma coisa? Acho que a gente sempre estudar, né? E como eu sempre repito, gente, a gente tem que pensar como espíritos. Somos todos espíritos. Aí a gente termina falando da importância dos animais, que eles têm instinto e que eles têm inteligência, né? E nós também temos instinto e nós também temos inteligência. Ou seja, somos mais parecidos do que nosso orgulho permite admitir, né? Então fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.